Você sabe o que um prédio disse para o outro quando estava fazendo um flerte? Eu fico apaixonado quando vejo o seu andar. Ah, não, aí ele extrapolou. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você mora em apartamento? Você gosta do seu cotidiano do apartamento ou você tem algumas reclamações a fazer? Calma, se você tem algumas reclamações, talvez você vai olhar o início desse filme e vai... eu sei, eu sabia, eu tô ligado que é assim. Pois é, essa sensação de que você ao ver o filme vai ficar com a imagem de pronto, é o que eu vivo no dia a dia. Talvez seja a primeira impressão mesmo, de você achar que é tipo um documentário sobre a difícil vida de convívio coletivo num prediamento. Mas o filme de hoje, curiosamente, vai transitar num suspense, que vai trazer à tona essas reflexões com trocadilhos sobre a origem de um misterioso barulho. Mas você já parou para pensar que talvez a expansão do prediamento, da verticalização espacial urbana, não seja um problema, não traga problemas meramente para você, morador? Já parou para pensar nisso? Que tal a gente trocar uma ideia sobre isso? Então, bora! Vem conferir comigo! Meus 84 metros quadrados. Pausipsa Jegobimichu. Mas que porra é essa? Eu tenho certeza que não é assim que lê. Filme sul-coreano de 2025, dirigido por Kim Tae-jun, protagonizado por Kang Han-woo. O filme conta a história de Woo Seung, um jovem morador de Seul, capital da Coreia do Sul, que vê o seu sonho pessoal se transformar num pesadelo. Ele gastou todas as suas economias e se endividou com crédito imobiliário para adquirir o seu apartamento, o imóvel de 84 metros quadrados que dá nome ao título do filme. Mas passados 3 anos dessa compra, parece que todos os elementos que tornavam a sua conquista um grande feito convergem agora para uma tremenda dor de cabeça. Os juros altos fazem com que ele fique sempre com as contas apertadas, a ponto de ele não acender as luzes do apartamento totalmente ou passar muito calor no verão para não ligar ar-condicionado, ventilador. Um amigo no trabalho lhe disse que há a chance de ouro que ele pode compartilhar em segredo com ele, mas que se trata de uma informação muito sigilosa. Ele o orienta a ficar esperto com a compra de uma criptomoeda, sendo que ele já tem informações privilegiadas de que haverá a supervalorização dela e posteriormente a sua desvalorização proposital. Então, Woo Seung deve ficar atento para vender na hora certa, antes que ele perca dinheiro. Mas além do problema financeiro, ele enfrenta outras dores de cabeça no apartamento. Estranhos barulhos de batida o incomodam toda a noite. E o vizinho do andar de baixo já veio até a sua porta reclamar, acreditando que fosse ele o responsável, porque ele também é incomodado pelo som. Mas como não é ele, o Woo Seung vai até o andar de cima, pois só pode vir de lá. Mas o morador também diz ser inocente e também acompanhar o barulho. E se inicia uma busca pela origem do ruído, na qual muitos ouvem, mas ninguém sabe da sua origem. E afinal, este barulho é um morador que não tem senso de coletividade ou se trata de algo de natureza sobrenatural? Se você mora, já morou ou visita alguém que mora em apartamento, provavelmente vai se identificar com muitas coisas que são retratadas neste filme. O filme pende para essa tensão do suspense, mas tangenciando no campo da dúvida sobre o que é realmente o problema no apartamento. Mas além da dívida com juros altos, que faz com que o cidadão pague às vezes 2 apartamentos em relação ao seu valor total em forma de juros, outros dilemas acabam aparecendo neste filme, falando da vida de quem mora nessas grandes cidades verticalizadas. Isso porque os 84 metros que dão nome ao filme podem ser considerados um tamanho bem ok,
para os padrões verticais brasileiros, onde os apartamentos com custo acessível para a maior parte da população são consideravelmente menores do que essa proporção de 84 metros da Coreia do Sul. O difícil convívio coletivo, com a proximidade somada, com materiais de baixo ou nenhum isolamento acústico, desafiando a paciência e a compreensão com o barulho alheio, e a adaptação à rotina de mais pessoas, faz com que as pessoas reflitam com relação à perda de sua liberdade de paz, aconchego, que é apenas são alguns dos dilemas vividos por moradores destes locais verticalizados. Só que mais do que os impactos para as pessoas, a verticalização gera mais mudanças dentro do perfil geográfico urbano que nós vivenciamos nas grandes cidades. A verticalização é um fenômeno associado às grandes cidades e é visto como a melhor alternativa para a solução da crescente da população mundial, com a limitação espacial horizontal. A substituição de um imóvel térreo ou de poucos andares para arranha-céus que ganham amplo espaço verticalmente é de um ganho para os moradores muito positivo em locais onde você tem a manutenção do espaço horizontal, porém a ocupação de grande quantidade de pessoas verticalmente. Se você quiser depois conferir mais vídeos sobre o processo de urbanização, confira aqui sobre os filmes O Sem Floresta e Aquários. Se por um lado a verticalização é um sinal arquitetônico urbanístico de desenvolvimento, chamando a atenção com aquela paisagem com vários prédios, dando um ar de modernidade, por outro, estes espaços e a sua expansão geram debate sobre como conseguir conciliar este fenômeno com uma cidade que seja sustentável e menos caótica para as pessoas que a vivenciam. Primeiramente, ao se ampliar consideravelmente o número de pessoas naquele mesmo espaço horizontal, com a verticalização da ocupação, a demanda de infraestrutura para atender o local aumenta também. Algumas vezes são menos complexas, como coleta de lixo, atendimento de serviços, que vão precisar ser arranjados em um volume maior para atender este novo número de moradores. Mas congestionamento ou superlotação dos transportes coletivos é um problema que demanda muito mais estratégias para se resolver. Cada apartamento, se tiver um veículo individual, terá cotidianamente centenas deles, dependendo do tamanho do prédio, fazendo um movimento de entrada e de saída que, somado a pontos como zonas de semáforo ou de congestionamento por um fluxo já carregado, cria mais um dificultador para uma região que já estava saturada, sobrecarregada de veículos. Locais onde há redes de transporte coletivo próximos ajudam na fluidez destes moradores, mas onde ela não é suficiente, formam-se pontos de ônibus cheios ou estações metroviárias sobrecarregadas, principalmente nos chamados horários de pico. Ambientalmente também temos problemas gerados pela verticalização, pois se cria uma curiosa ambiguidade de extremos. Em escala local, repare que há pontos em meio a um grande número de prédios onde sempre fica frio, pois o sol não bate, que se dá inclusive o nome de cânion de frio. A depender da forma como ficaram dispostos os prédios, cria-se um corredor de baixa temperatura constante, mas que em macroescala contribui para um efeito inverso, pois a verticalização ajuda na formação da ilha de calor. Este é o nome do fenômeno que gera um aumento da temperatura média das áreas urbanas em relação às não urbanizadas. O asfalto e a poluição são contribuidores para a maior temperatura, mas os prédios ajudam de forma direta, pois eles dificultam a natural movimentação dos ventos, criando então uma rede que circula o ar localmente, mas com calor acentuado. E aí, você vive em uma área predial? Você mora em apartamento ou em casa? Você se locacionou, você se identificou com alguns desses problemas citados? Deixa seu comentário aqui embaixo. Você gostou do vídeo? Você já conferiu esse filme? Dê um joinha aí, compartilha com os amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!